salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, chegamos aqui à nossa sexta aula deste nosso curso acerca da história da Igreja Antiga. Nós estamos ainda vivenciando aqueles momentos iniciais do cristianismo, da Igreja nascente, né? Nós observamos até então sobre toda a realidade da expansão do cristianismo até terras um pouco mais distantes de Jerusalém, se assim bem pudermos observar, né? Nós observamos ali todo o desenvolvimento do cristianismo, inclusive de Jerusalém para Antioquia, as viagens de São Paulo. Tivemos uma aula dedicada justamente às viagens apostólicas de São Paulo, dentro de todo esse contexto, e percebemos que, de fato, dentro desta realidade inicial, podemos notar que São Paulo ele é como que um certo protagonista desse caráter de expansão do cristianismo, porque podemos observar que ele vai evangelizar até as áreas mais ocidentais da Europa, se assim observarmos, conforme nós já vimos na aula passada. É interessante percebermos, inclusive, isto. O cristianismo ele tende a se expandir mais para o Ocidente do que para a região oriental, né? Se nós notarmos a região ali da Ásia, do continente asiático, vamos dizer como um todo, né? Praticamente não foi tão valorizado o seu caráter evangelizador como nós percebemos do lado ocidental, ou seja, daquela região que vai levar ali até o norte da África, como também as áreas ligadas à Europa. Nós vamos perceber uma Itália que já passa por um processo de fato de evangelização, chega-se também até mesmo à Espanha, então nós notamos toda esta realidade. Hoje nós vamos abordar um pouquinho acerca dessa expansão mesmo do cristianismo, mas que é necessário entendermos um pouco do contexto com que o cristianismo ele vai se expandir, né? Ele se expande em áreas territoriais que correspondem justamente ao que podemos chamar de Império Romano. Era o que nós podemos notar no início da Igreja. A Igreja, bem como o próprio nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, ele nasce dentro de um contexto do Império Romano, quando aquela região da Palestina, onde nós vamos notar também Jerusalém, né? Israel, Belém, as terras por onde passaram nosso Senhor Jesus Cristo, vamos dizer assim, foram terras conquistadas pelo Império Romano. Se nós notarmos até mesmo algumas passagens próprias da Escritura, dentro desse processo nós vamos notar quando Jesus ele nasce, como a Escritura mesmo vai dizer, no tempo do imperador César Augusto, ou seja, dentro do contexto do Império Romano. E é necessário que nós entendamos um pouco, busquemos compreender como era esta realidade do Império Romano dentro do contexto histórico do surgimento da Igreja, que ela surge justamente nessa abordagem, né? Levando-se em conta os costumes, dentro de um processo que nós podemos chamar de Pax Romana, né? Nós vamos notar, inclusive, que foi necessário que Roma estivesse vivenciando uma época de paz, todo o Império Romano estivesse vivenciando uma época de paz, para que pudéssemos perceber a realidade do mistério da encarnação, da vida de Jesus, né, na sua vida oculta, no seu ministério público, até mesmo os acontecimentos da sua paixão, morte e ressurreição, todos eles se desencadearam dentro de um contexto sociopolítico, podemos dizer assim, em Roma, um contexto de paz, em que não havia tantas guerras, né,
lutas por posses de terras, como nós observamos ao longo da história, nesse contexto exato do nascimento de Cristo, surgimento da igreja, expansão do cristianismo, nós percebemos no âmbito do Império Romano, nós percebemos uma época de paz, que nós chamamos de Pax Romana. E é bem interessante observarmos, o autor Daniel Hopes, no seu livro sobre a história da Igreja dos Apóstolos e dos Mártires, ele vai mencionar justamente isso. Não houve na história, vamos dizer assim, um império que condensasse, de certa forma, uma unidade, a liderança e o governo sobre uma pessoa, como nós observamos no Império Romano. Você vai observar até outros reinos, como ele mesmo vai citar, por exemplo, a realidade da China, dos Han, vamos dizer, alguns outros reinos paralelos que também existiam, mas podemos notar que como o Império Romano era algo verdadeiramente surpreendente. Você pode notar que quando a igreja nasce, né, a igreja surge dentro desse contexto, você vai perceber que Roma já tinha conquistado praticamente toda a bacia do Mediterrâneo. Então, se nós fizermos assim uma viagem pelo mapa ali da Europa, nós vamos poder observar que toda aquela região da Europa, podemos assim evidenciar as áreas ligadas à França, à Espanha, às Ilhas Britânicas, né? Toda aquela constituição que viria logo em seguida da Itália, da Germânia, da Bretanha, né? Toda aquela área ao norte e também ao sul do Mediterrâneo, como por exemplo a realidade do próprio Egito, né? Alexandria, você vai observar toda a realidade ali do norte da África e ainda todas as áreas orientais ligadas à Palestina, à Arábia, né? Um pouco daquela região que mais tarde iria se constituir a Turquia. Toda essa região era praticamente dominada pelo Império Romano, se assim bem pudermos perceber toda essa área, né? Ou seja, tudo comandado, controlado por uma única pessoa, centralizado verdadeiramente no imperador. Quando Jesus nasce, nós estamos justamente dentro da realidade, como a própria Sagrada Escritura vai dizer, dentro da realidade do governo de César Augusto, né? Podemos assim observar. Um governo que começa mais ou menos ali por volta do ano 27 a.C., e vai até o ano 14 depois de Cristo, se nós evidenciarmos, né? Onde nós vamos perceber ali Herodes, o grande, aquele que vai massacrar, que vai perseguir, que vai massacrar as crianças com pelo menos 1 ano de idade, vamos dizer, na tentativa de prender e de também matar Jesus enquanto Messias, né? O Herodes, o grande, que era justamente subordinado, digamos assim, ao próprio imperador dentro desse contexto, né? Depois ele virá, depois de Herodes o Grande, nós teremos também o Herodes Antipas, aquele que irá, digamos, matar ou mandar assassinar João Batista, o precursor, a pedido justamente de Herodíades, né? Diante de toda esta realidade, nós já percebemos tudo isso é narrado na Sagrada Escritura, para você ver que Jesus ele nasce dentro de um contexto histórico, ele entra, ele surge na história, né? Como nós percebemos que a igreja também vai se desenvolver dentro desse contexto histórico. A igreja nasce dentro de uma realidade de vivência do Império Romano, né? Ou seja, se nós assim pudermos perceber, ela nasce num contexto de estar praticamente os seus primeiros 4 séculos, né? Ou até pelo menos o século V mesmo, é o ano 450, vamos dizer assim, da história da igreja, desde o seu nascimento até mais ou menos esse período, até o ano 450, 460, ali no século V, nós podemos perceber que a igreja ela está existindo e está caminhando dentro do contexto de um império romano, né? Está dentro de uma realidade imperial, podemos assim dizer. Abraços dados, ora em caráter de perseguição, sendo perseguida, né? Onde nós vamos ver grandes martírios, mas também nós vamos notar muitas vezes relações mais adiante que a igreja terá com o poder temporal de imperadores romanos, vamos dizer assim. Então, durante pelo menos nos seus 4, 5 séculos, né, nós podemos notar, até a queda do Império Romano do Ocidente, você vai perceber que a igreja está sempre lidando com essa realidade ali do Império Romano. Então é necessário que nós entendamos um pouco sobre esta realidade do Império, né? O próprio Jesus mesmo,
ele foi flagelado, né, coroado de espinhos, crucificado, como nós dizemos no nosso credo, sob Pôncio Pilatos, que era um procurador romano, né, da província da Judéia. Então você vai notando esta realidade ali dentro do contexto desse império, né? Um grande império. Por um lado, nós temos um império colossal, como diria Daniel Hopes, um império colossal, um colosso a ser conquistado, que era este império romano com grandes e grandes e grandes tropas, grandes e grandes e grandes exércitos. Um império que conquistou, podemos dizer assim, outros grandes impérios, como a Pérsia, como a Grécia, como a Babilônia, como a Assíria. Ele conquistou inúmeros impérios. Você vai ver que o Império Romano é um conjunto de outros impérios, como se fosse uma espécie de federação de outros impérios, podemos assim dizer. Até o Império Grego, né? O tremendo Império Grego de Alexandre o Grande foi conquistado por Roma, né? Do ponto de vista político, do ponto de vista da guerra, vamos dizer assim, embora a própria Grécia tenha conquistado Roma no âmbito cultural, né? Que misturou aí um pouquinho as realidades culturais, a cultura greco-romana, né? Tanto na área do teatro como na própria língua mesmo, né? Nós vamos perceber que a Grécia conquista Roma no aspecto cultural, mas no aspecto sociopolítico, Roma é a grande conquistadora, se nós assim pudermos notar toda esta abordagem. E diante disso, desse lado você vê esse grande colosso, né? Essa grande realidade, esse grande monumento que nós percebemos ali de Roma, grandes imperadores que passaram ali, ao ponto do império inteiro, da Roma inteira, tratar aqueles imperadores muitas vezes em algum momento como seres divinizados, né? Tratarem-nos mesmos como se fossem deuses, podemos assim dizer, fazerem reverências a essas realidades e eles encarnarem no seu governo essa condição, né, de assumirem esse papel, vamos dizer assim, divino, né, eles serem muitas vezes considerados desta forma, né, essa divindade estava encarnada justamente naquele governante. Isso era o que nós poderíamos observar nesta Roma antiga, nesta Roma pagã, né? E do outro lado, o que nós tínhamos? Nós tínhamos um grupo de 12 pessoas, né, uma boa parte delas iletradas, né, analfabetas, alguns pescadores, podemos assim observar, pessoas que não tinham grandes conhecimentos intelectuais, que não tinham armas, né, que estavam seguindo um pregador itinerante, e esse pregador itinerante ele realizava curas, realizava milagres, pelo menos era o que se corria ali naquele tempo, ali na Judéia, ali naquela região próxima a Jerusalém, em Cafarnaum, né? Ele fazia alguns milagres, algumas curas, provocava algumas reações das partes do ponto de vista das autoridades, né? E você vai perceber que diante de uma batalha em que nós vamos ter, de um lado, um império colossal e do outro lado, 12 homens que falavam acerca do amor, falavam acerca do perdão, da reconciliação, da fraternidade, do partir o pão, né? Do ter os seus bens todos postos em comum. Quando a gente vê assim uma batalha entre essas duas partes, quem a gente imagina que vai vencer? Claro e evidente que nós sempre pensamos que corresponde mesmo a esse império colossal que foi o Império Romano, que iria sair vencedor, esmagando esses 12 homens iniciais, né? Só que quando nós vamos perceber, depois de um século praticamente já tendo iniciado o cristianismo, quando nós vamos notar lá no ano 130, nós já vamos perceber que a quantidade de cristãos não eram apenas mais 12, eram milhares de pessoas. Quando chegamos no século III, nós vamos percebendo que o cristianismo está ainda maior. Quando chegamos no século IV, diante das grandes perseguições, e as perseguições, quando eu digo, são aquelas que lidam com as questões mesmo sangrentas, né? Você vai percebendo que o cristianismo vai cada vez mais crescendo, ao ponto de nós percebermos uma Roma que começa a decair. Quem poderia imaginar que daquele grupo de 12, 4 séculos depois, essa religião tida como uma seita no seu início, tida como algo insignificante, 4 séculos depois, em cerca de 400 anos, ela já praticamente estaria controlando praticamente a sociedade do Império Romano e mais, sendo a religião oficial deste mesmo império que estava em decadência, que estaria em decadência. Então você percebe toda essa realidade, todo esse contexto dentro do desenvolvimento da igreja
nos seus inícios, né? Se você notar, inclusive, você percebe que praticamente a Roma ela estava em expansão quando o cristianismo nasce. No entanto, ela atinge o seu auge, vamos dizer assim, do ponto de vista de conquistas, né? O seu auge do ponto de vista territorial, Roma atinge mais ou menos no século II, no ano 117, mais ou menos ali no tempo do imperador Trajano, é quando ela atinge realmente o ápice da sua constituição territorial, né? O máximo território que Roma iria avançar. O cristianismo, quando começou, ela ainda não tinha atingido o seu ápice. Ela atingiu o seu momento áureo, vamos dizer assim, em 117, em meados do tempo do imperador Trajano. Só para vocês irem observando estas abordagens, né? Você vai perceber que Roma mesmo ela vai apresentar uma sequência de imperadores ao longo do seu império. Começamos aí com o próprio imperador César Augusto, alguns historiadores vão falar de Otaviano César Augusto, né? Que na verdade era o sobrinho do grande Júlio César, muito conhecido, se assim bem evidenciarmos, né? Júlio César morto ali por volta do ano 44 a.C. Mas se você notar aí, você vai vendo que logo em seguida nós vamos tendo outros imperadores que vão assumindo esse grande império, né? Nós vamos ter, por exemplo, a figura de Tibério, sob a sua autoridade no seu tempo é que nós vemos o episódio da morte de Cristo, né? Logo depois nós vamos evidenciar Calígula, né? Fazendo parte, todos esses aí, fazendo parte da chamada dinastia Júlio-Claudiana, né? Foi justamente a Calígula, praticamente, que nós temos aí uns certos embates, né? Com Pôncio Pilatos, que depois ele também sofreu, digamos assim, uma baixa de sua patente, justamente por conta de algumas situações que ele mesmo provocou na própria Judéia. E aí ele é destituído do seu cargo logo depois, poucos anos após mesmo a ressurreição de Cristo, né? Os seus embates com Calígula que ele apresentara. Mas nós vamos observando algumas realidades nesse contexto, né? Calígula, logo em seguida nós vamos ter também mais adiante um pouco, nós vamos evidenciar a própria figura de Nero, nós vamos depois falar de forma mais incisiva sobre Nero como sendo um louco, podemos assim dizer, um imperador que vai à loucura dentro da constituição deste império, todos eles fazendo parte dessa dinastia Júlio-Claudiana, se assim pudermos ir notando o contexto dessa abordagem do Império Romano mesmo, né? A partir dessa dinastia Júlio-Claudiana segue-se uma outra dinastia que vai um pouco mais além, que é a chamada dinastia Flaviana, né? Onde nós vamos evidenciar também alguns outros imperadores que virão logo após até mesmo o próprio império de Nero, né? Se assim pudermos ir notando. Isso tudo no século I. E logo em seguida, a dinastia, se assim bem observarmos, a dinastia dos Antoninos, que é a mais longa das dinastias desse primeiro momento. Nós podemos observar que começa ali por volta do ano 96 e vai até o ano 192, a dinastia dos Antoninos, quando nós vamos encontrar aí imperadores como Trajano, antes o próprio imperador Domitianus, né? Que também gera, digamos assim, uma das primeiras perseguições, primeiras grandes perseguições aos cristãos, acontece na época do próprio imperador Domitiano, ainda no século I, no final do século I. E logo em seguida vem Trajano, depois vem Adriano, depois vem outros imperadores, até Antonino mesmo, que dá nome à própria dinastia. E aí nós vamos percebendo esses imperadores já aí no século II, né? Por que eu falo tudo isso? Porque é interessante observarmos como é que funcionavam os costumes do Império Romano nesse sentido, né? Nós precisamos também desmistificar alguns elementos que existiam por parte dessa condição que o Império Romano mesmo ia abordando, como, por exemplo, a própria realidade jurídica em que o Império ele se instalou. Muitas realidades dentro do próprio cristianismo, souberam mesmo se sobressair graças às intervenções jurídicas que o próprio Império Romano havia instituído, como, por exemplo, o próprio exemplo de Paulo mesmo, né? Paulo, que tinha cidadania romana e com isso ele era protegido de certas circunstâncias, né? Ele poderia ter sido preso, poderia ter sido inclusive morto, se não tivesse reivindicado a cidadania romana, que era algo instituído do ponto de vista jurídico pelo próprio Império Romano. Realidades, por exemplo, como
as diversas construções que Roma propunha para as suas diversas províncias também favoreciam o cristianismo em última medida. Você pode observar até mesmo as estradas. O próprio, digamos, Otávio Augusto, mesmo enquanto imperador, logo em seguida Tibério mesmo, eles favoreceram em grande escala o desenvolvimento das estradas e, consequentemente, a comunicação daquelas regiões, elas ficavam realmente muito mais fáceis de se darem, né? Ele instituiu, especialmente o imperador Tibério, instituiu aí uma forma muito prática de gerar correspondência, inclusive, para de um ponto a outro na própria estrutura do império, né? Nós vamos observar que as estradas que ligavam uma província a outra, uma cidade a outra, até mesmo ligavam regiões mais distantes do império, eram muito evidentes e foram muito bem trabalhadas dentro desse contexto, que favoreceu inclusive a própria expansão do cristianismo, porque era necessário que houvesse essa possibilidade de ligar uma cidade a outra para que o próprio cristianismo se expandisse, sem falar nas questões marítimas, né? Se nós observarmos a própria realidade marítima, o mar Mediterrâneo ele era todo do Império Romano, então não havia disputa com relação à busca por territórios ou a passagem em determinadas áreas do mar Mediterrâneo. Então nós vimos ali muitos navios que inclusive transitavam de forma muito regular ao longo do próprio Mediterrâneo, porque era tudo de Roma, era tudo romano. Só fazendo menção aqui, se você observar, dentro desse contexto, no Antigo Testamento, muitas vezes havia uma dificuldade muito grande de passagem de um grupo de pessoas ou de uma determinada caravana, ou até mesmo uma peregrinação de um ponto a outro, justamente por questões de divisão de território, né? E aí você vai perceber, fazendo um adendo aqui, você vai perceber justamente que aquela região da Judeia, aquela região, vamos dizer, da Palestina como um todo, né? Era uma grande área estratégica, se nós assim pudermos notar, porque para o Antigo Testamento era uma área que dava acesso, por exemplo, ao Egito, era uma área que dava acesso, por exemplo, à Mesopotâmia, era uma área que dava acesso, por exemplo, às áreas mais ao norte da Europa. Então você vê que é um ponto bem estratégico ali, aquela região da Judeia. Não é à toa que muitos povos queriam conquistá-la. Era um ponto de disputa de muitos povos, né? Até que Roma finalmente tomou conta de tudo. Se assim pudermos ir notando toda esta abordagem dentro desse tremendo e colossal império, né? Apesar de nós termos uma realidade paganizante ao longo deste império, você vai perceber dentro de todo esse aparato, você vai notar que mesmo com toda essa realidade paganizante, mas existiam costumes e existiam valores que Roma tinha, né? Apesar da sua condição. Mas existiam muitos valores, inclusive voltados até mesmo, em alguma escala, à própria realidade da castidade, se assim observarmos. Até mesmo para enfrentar na guerra, para estar pronto, para estar apto a enfrentar na guerra os seus adversários, Roma precisava ter homens que pudessem guardar a energia própria da sua sexualidade para desencadear mesmo uma energia que pudesse ser canalizada para a guerra. Existe até um filósofo romano que dizia justamente isso, né? Roma perecerá quando faltarem homens, varões, castos para defendê-la. Essa frase é muito importante observarmos, porque também fazia parte do costume deles buscar, lutar contra a própria carne, né? Na perspectiva de não cederem às tentações, às tendências sexuais dentro desse contexto, justamente para canalizar para a guerra, vamos dizer assim. Claro que o motivo não era tão edificante, mas já se notava isso em Roma. Na Grécia, não. Na Grécia, na cultura grega, você via muito as orgias, você via muito as realidades dos bacanais, você evidenciava muito esta condição. Em Roma você também observa, mas existe essa observância com relação especialmente à realidade militar, de se evidenciar esta abordagem e condição. Então você nota esse aspecto aí dentro desse processo, né? Então Roma também tinha estas condições e estes seus valores, se assim bem pudermos notar toda esta condição. Dentro desse contexto é que você vai notando, aos poucos, né, o desenvolvimento mesmo do cristianismo impregnando este império dentro desse patamar. Você bem pode notar até mesmo quando nós notamos
dentro dessa abordagem, essa condição do império que vai se sustentando por meio das suas próprias estradas, da sua própria realidade marítima, né? Dentro do seu próprio comércio, você bem vai observando isso, a sua própria estrutura de governo, você vai notando que a igreja ela também copia algumas realidades da estrutura de governo inicial de Roma, se assim bem observarmos, por todo esse aspecto. E neste primeiro século, no século I, né, nós já observamos aí, praticamente bem desenvolvido já uma estrutura hierárquica, até mesmo dentro do contexto da própria igreja, em que nós percebemos que Pedro ele lidera essa realidade, ele vai até Roma, e em Roma ele vai sofrer o martírio, mas nós também podemos notar, em paralelo a esse conjunto de imperadores, nós também podemos notar que existem líderes cristãos que vão estar ali vivenciando a realidade desta evangelização e, ao mesmo tempo, sofrendo o martírio, né? É o que acontece, por exemplo, quando nós temos já no primeiro século a morte de Pedro, seguindo a morte de Pedro, mais ou menos ali por volta do ano 64 ao ano 67, a data é um pouco imprecisa, alguns historiadores vão falar que Pedro teria sido martirizado em 64, outros vão dizer mais ou menos em 67, não há um consenso ao certo da data exata da morte de Pedro, né? Boa parte dos historiadores sustentam mais ou menos ali em 67, o que se vê é que foi sob o tempo do imperador Nero, né? Dentro do contexto da perseguição que Nero impunha ali aos cristãos, que mais adiante nós vamos observar como essa perseguição irá se suceder. Mas pudermos observar esta condição sucedendo a Pedro, até por indicação dele mesmo, a antiga tradição da igreja, vai dizer que sucedendo a Pedro, o sucessor de Pedro, o primeiro sucessor de Pedro, teria sido uma indicação dele, né? Que seria atribuída justamente ali a São Lino, né? São Lino, que seria tido como o segundo Papa da igreja. É interessante notarmos, inclusive, que esse termo Papa não era um termo que nós utilizávamos na época como se utiliza hoje, como se passou a utilizar por séculos, né? No início dos primeiros tempos do cristianismo, não era essa a identificação, a consciência, vamos dizer, da importância de tal função, de tal cargo dentro da igreja, liderar a igreja nesse contexto. Mas o que se já percebia é que em Roma já existia ali uma certa primazia, né? Então Lino vem logo em seguida a Pedro para liderar a igreja. Não era uma tarefa fácil ser cristão, quanto mais ser o líder dos cristãos, né? E logo em seguida a Lino, nós temos, ele pontificou ali, vamos dizer, do ano 67 aproximadamente, até mais ou menos o ano 78, Lino, e logo depois de Lino nós tivemos ali Anacleto, ou Cletus, né? Que seria o terceiro Papa, o segundo sucessor de São Pedro, e vai ali do ano 76 mais ou menos ao ano 88, vamos assim observar, em média fazendo uma estimativa. E depois, ainda no século I, nós tivemos como sucessor de Anacleto, nós tivemos Clemente, né? São Clemente, o grande São Clemente, desses que eu comentei há pouco, basicamente nós conhecemos um pouco São Clemente de Roma, né? Inclusive vamos depois tecer alguns comentários acerca deste pontificado, vamos dizer, de São Clemente, que foi ali do ano 88, mais ou menos, até o ano 96, né? Fazendo assim uma estimativa do pontificado de São Clemente. Ele, um papa que também teve, digamos assim, correspondências até mesmo com o próprio João Evangelista, né, que tomou consciência das correspondências que Clemente enviara à comunidade de Corinto, sobre algumas realidades que Corinto estava vivenciando, naturalmente realidades indisciplinares, pela carta que Clemente colocou para a comunidade de Corinto, era uma realidade um tanto indisciplinada. Até parece, né, que ele iria estar sempre fazendo menção às cartas de São Paulo aos Coríntios, que também lidavam com os mesmos problemas para esta comunidade. Então você vê que no primeiro século, baseado na carta que São Clemente dá aos Coríntios, praticamente os problemas para esta comunidade ainda eram muito os mesmos problemas, né? Problemas de ordem muito disciplinar, apesar de ser uma comunidade que crescia bastante naquela época dentro daquele contexto. E nós ainda também teríamos, logo depois a Clemente, nós teríamos aí o Papa Evaristo, que é o Papa da virada do século I para o século II, né? Santo Evaristo, que veio a suceder Clemente, se assim bem observarmos. Então, dentro dessa abordagem,
Dentro desse contexto, nós já vemos que no primeiro século temos aí já a presença de 5 papas, né, dentro desse processo. Papa São Pedro, né, como o primeiro, a cabeça visível da igreja, vamos dizer, né? São Lino, que viria em seguida, Santo Anacleto, São Clemente e Santo Evaristo, que foi o Papa que ultrapassou, vamos dizer assim, do século I para o século II. Né? Nós vamos estar falando um pouco mais a esse respeito e ainda um pouco mais sobre esta realidade dos costumes do Império Romano, também a partir da próxima aula, para que a gente possa compreender bem como se sucedeu essa perseguição dos cristãos, que antes era apenas do ponto de vista judaico, estava apenas elencada ali dentro do corpo judaico, a perseguição era praticamente apenas judaica, né, do ponto de vista judeu mesmo. Né, dentre os judeus helenistas, a constituição dos judeus de forma mais de caráter israelense, né, os judeus mais tradicionais, vamos dizer assim, mas a perseguição era sempre no âmbito judaico. Como foi que essa perseguição passou a vivenciar-se agora no âmbito mais amplo do contexto do Império Romano? É isso que nós vamos também começar aí observando, aos poucos, sem muita pressa, mas aos poucos mesmo, a partir da próxima aula. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos esta Ave Maria e peçamos que o Senhor mesmo, pela intercessão de Nossa Senhora, pela intercessão da sede da sabedoria, venha cada vez mais iluminar a nossa inteligência para compreendermos a história da Igreja e, compreendendo a história da Igreja, possamos amá-la ainda mais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,